Ative aí seu microfone, viu, pastor? Deu certo agora? Tudo ok. Serei bem rápido, viu? Ponto 2. A inundação de rãs era uma forma de desvalorizar, ridicularizar e desonrar, principalmente a deusa egípcia Requete, que tinha cabeça de rã e era a deusa símbolo da fertilidade e do poder criador, das crias e do parto. Para os egípcios, a rã simbolizava vida, criação, renovação e fertilidade. Elas invadiram casas, palácios, fornos e amassadeiras, cobrindo toda a terra e tornando a vida insustentável, insuportável. Os magos egípcios até imitaram a praga com suas artes mágicas, aumentando-as, mas não conseguiram exterminá-las. As rãs mortas ficaram de montanhas em Fedentina. Inclusive, eu cito aqui Amós 4:10, quando Deus cita aqui, fazendo uma alusão a esse texto, Deus cita que o pecado cheirou mal nas narinas de Deus. Então, fica aí a lição. Praga 3 dos piolhos. Durou cerca de uma semana. A avulsão dos egípcios aos piolhos das ovelhas e a sua lã, bem como nos hebreus, raspavam suas cabeças e nunca vestiam lã, mas somente linho, tá? Os egípcios só vestiam linho. Os piolhos nos homens e no gado, não foi só nos homens, tá? Essa praga dos piolhos também foi em todo gado. Quando fala em gado, está falando em todos os animais, tá? Capítulo 8, 18. No gato, no cachorro, no papagaio, em todo canto que tivesse, tinha piolho também. Mostra o castigo nos animais estimados e zelados pelos egípcios, não só nos homens, mas até nos animais de estimação. E esses animais não ficavam em paz, tá? Era uma agonia terrível. Agora você imagine, um bocado de piolho infestado por todo canto. Não foi uma praga muito boa, não, sabe? Pode olhar que as pragas são, se a gente for pensar direitinho no nosso dia a dia, na nossa convivência, a gente passasse por isso, uma casa cheia de rã, entendeu? Enfim. A praga transformou o pó da terra em piolhos, que atormentavam homens e animais. Ao transformar esse pó em uma forte doença de sofrimento, a praga desafiou o poder, principalmente, de Geb, o deus da terra, pois para os egípcios o pó era o elemento fundamental da terra, associado à fertilidade e à vida, mostrando que, mesmo a terra sob sua proteção de Geb, poderia se tornar um instrumento de justiça e de sofrimento aos egípcios, ou seja, não é nem de Geb, é de Deus, né? A própria terra poderia se tornar um instrumento de justiça e de sofrimento. Também humilhou o deus Tote, que é esse da cabeça de redonda aí, com um passarinho no bico aí. Totalmente ligado à magia e ao conhecimento, demonstrando que nem mesmo o poder sobre a terra e as artes secretas eram imunes ao poder divino que infligiu a praga. Os sacerdotes magos egípcios, que se baseavam na magia para praticar artes secretas, foram incapazes de converter o pó em piolhos. Dessa vez eles não conseguiram, né? A impossibilidade de replicar a praga demonstrou que a sua própria prática estava sob um poder maior. Reconheceram ser apenas o dedo de Deus, que foi lido pela nossa irmã quando leu o 8:19, né? Isso é apenas o dedo de Deus. Olha só que aqui os magos, os feiticeiros de Faraó já estavam falando sobre as pragas. É somente o dedo de Deus. A quarta praga foi das moscas. Durou 3 dias. As moscas no Egito causavam a peste e as úlceras nas pessoas e animais. Uma reação em cadeia começa. A pele lesionada pelas picadas das moscas atrai outros insetos, que contribuíram para a proliferação de úlceras e a peste nos egípcios e nos outros animais. As moscas se aproveitavam das carcaças de animais mortos devido às pragas, servindo de local para depositar suas larvas e proliferar. Depois de pousar nas carcaças, voltavam para se apavorar os egípcios. A presença de moscas e seus dejetos aumentaram a disseminação de doenças e a deterioração das condições de saúde do Egito. Então, veja que causa sobre causa, ainda não estamos falando da causa, estamos falando apenas do que as moscas causaram. Que a gente, quando pensa assim, mas foi só mosca voando.
Mas veja que, através das moscas, é uma reação em cadeia. Peles, ferimentos, coceiras, aí eles começam a pousar e colocar suas larvas, e daqui a pouco está aqueles bichos comendo lá. Então, vamos embora. Essa praga parece não ter uma ligação com punição aos egípcios, mas imagine você o que um enxame maciço de moscas lhe poderia causar durante 3 dias e 3 noites. Uma só eu afirmo: as moscas não deixavam ninguém em paz. Deus tirou deles a capacidade de fazer distinções precisas em seus julgamentos. Mesma coisa que os hebreus em tormento não podiam fazer. Não tinham sossego, não tinham paz. Então, Deus agora está punindo os egípcios com a mesma punição que eles puniram os hebreus. Então, quando você está com as moscas voando no seu ouvido, até pensar é difícil. Eu coloquei assim, até o pensar era difícil. Em paga, a grande opressão do pesado fardo, onde se exigia em dobro uma produção exagerada. Então, o objetivo da praga das moscas para vingar os hebreus era justamente tirar a paz dos egípcios. Continuando a praga das moscas, essa praga foi tão importante, pois humilhou diversos deuses egípcios, muitos deuses mesmo, como Ra, Deus Sol, quando o enxame de moscas cobriu o Sol, trazendo escuridão. A mesma coisa vai acontecer com os gafanhotos, mostrando sua incapacidade de proteger o Egito. Também humilhou o Crepe, né? Kepri, divindade solar, associada ao escaravelho, que foi humilhado pela praga das moscas com um golpe só. E também Ptah, responsável pela criação. Esse Ptah é o deus, o grande artesão, criador das belas artes e do universo. Foi humilhado quando seus magos sacerdotes não conseguiram reproduzir a praga por meio de magia, o que mostrou a derrota do seu poder criador. Também desmascarou Tote, deus da magia. A incapacidade desses deuses de impedir a praga mostrou a sua impotência em relação ao Deus de Israel, que se revelou o único Deus verdadeiro. Lembrando que Deus Ra é o Deus Sol do meio-dia, o Deus Crepe é o Sol do amanhecer, e o Ptah é o Deus do Sol poente. Vamos estudar isso mais na frente, tá? Quinta praga, morte do gado. Na quinta praga do Egito, o Deus dos hebreus pune a resultante situação de pobreza em que se encontravam os hebreus, resultante de séculos de abstinência do necessário à sobrevivência humana, pois nem sabiam que eram riquezas, eles não sabiam o que era saúde, eles não sabiam o que era prosperidade. A morte do gado foi um golpe para a economia e a fé egípcia, pois o gado era um símbolo de riqueza e estabilidade. Como sempre, nada aconteceu com o gado hebreu. Na verdade, nenhuma praga atingiu os hebreus, né, gente? Então, a situação de pobreza resultante de trabalho, de abstinência, de salário, de saúde. Então, Deus agora está tirando também o sustento dos egípcios. Número 2, essa praga desmascarou deuses como Hathor, que é a deusa, era essa aqui, essa primeira, tem um chifre de boi aí, tá? Deusa Hathor, deusa do céu, do amor e da fertilidade, da maternidade, representada como uma vaca celestial, olha. Ou mulher com chifres e disco solar. E também a deusa Meret, que é essa deusa que está sentada aí debaixo do boi aí, viu, gente? Essa deusa, na verdade, essa pequenininha aí, dessa figura é a mesma da esquerda. E essa deusa Meret aí é essa vaca celestial, tá? A deusa da água, da criação, do nascimento, da maternidade, da fertilidade, associada a vacas e touros. Também desmascarou esse ápice, né? O ápice lá da igreja não, viu? Esse deus ápice é o touro sagrado de Mênfis, representando fertilidade e força. Também humilhou o deus touro, que é o Minerves, um touro negro, sagrado associado aos deuses solares Ra e Atum. A destruição do gado revelou a impotência desses deuses em proteger o que representava riqueza, saúde e estabilidade para os egípcios. Esses deuses egípcios mostraram-se incapazes de proteger o gado, e para os egípcios representava os pilares da sua economia e bem-estar. Então, quando veio essa praga, né, que foi justamente tumores, que deu no gado e eles mataram. Então, essa quinta morte do gado aí foi muito importante, porque acabou com todo o sustento do Egito. Vamos embora. A praga das úlceras, ou das feridas, né?
foi a 6. Nesta praga, Deus mostra a impossibilidade de imitação. Ninguém conseguiu, logicamente que o mago não queria produzir mais úlcera neles mesmos, né? Então, não tem como eles agora, os magos, entrarem nessa jogada. Então, a partir dessa 6ª praga aqui, os magos, acho que até da 5ª praga, na 4ª praga os magos ainda tentaram alguma coisa, mas depois da 5ª praga eles também não conseguiram mais nada. E na 6ª praga agora, principalmente, a impossibilidade de imitação. Primeiro, punição. Deus vinga os hebreus pelas feridas causadas pelos egípcios, através dos chicotes, dos castigos severos, né, das cacetadas lá, da judiação. Então, as feridas, as úlceras dolorosas em pessoas e em animais. Essa praga atingiu a fé dos egípcios na capacidade de seus deuses de trazer saúde e bem-estar. Os sacerdotes foram afetados. Os próprios sacerdotes e magos, feiticeiros, que eram os principais praticantes da cura no Egito, né? Aqueles sacerdotes das curas, com aquelas raízes, aqueles negócios lá, nenhum conseguiram se curar, nem eles mesmos. E muitos deles, devotos de Sekhmet, foram severamente atingidos pelas úlceras e tiveram dificuldades até de ficar de pé, o que os impediam de usar seus supostos poderes para ajudar os outros. Na metade dos seus sinais, ou seja, aqui na metade, a 6ª praga, Deus já coloca por terra os feiticeiros do Egito. Número 2, a praga das úlceras desmascarou vários deuses egípcios, principalmente o deus da cura e da medicina. Os 2 primeiros a serem refutados aqui foi Shu, deus do ar e da luz, e deus Amon, deus do ar e do sol. Shu, filho do deus criador Atum, que separava a terra Geb do céu Nut, e é associado à luz e ao vazio. Veja que é umas coisas tão vagas que... No entanto, Amon, também referido ao deus do ar, esse também foi desmascarado, Amon. A dispersão das cinzas para causar as úlceras foi um ato simbólico que recordou os egípcios rituais de sacrifício, enquanto o ar, uma divindade para eles, se tornava um meio de disseminar a própria doença. Ou seja, que eles iam ter o deus A, o deus Sol, eram deuses sagrados, e o próprio deus A, que é Amon, colocou a disseminação através das cinzas, a doença neles. Sekhmet era a deusa poderosa da cura e da proteção. Essa aí já caiu por terra, que é essa primeira aí que está. A letra B é o Ísis, associada à magia, à cura e à proteção. Ela era vista como a única capaz de trazer Osíris de volta à vida, uma demonstração da sua magia e poder. Nefertim, deusa da cura e da ciência médica. Tote, o deus da inteligência. Eu não sei se vocês assistiram, gente, aquele filme Desde do Egito. Vocês já assistiram? Eu não. Estão dizendo aí que também não, tá no Emo. Já sim, pastor. Deus do Egito. Já assisti. E esses deuses aí armaram uma briga entre eles para tomar o trono. E aparece lá o deus Tote, lá o deus da inteligência, e ele é quem mata as charadas. Aí tem essa última figura aqui de baixo, que tem essas asas aí, o Imhotep lá, o camarada lá arrancou as asas dela. Então, esse filme é muito interessante para vocês entenderem um pouco dessa mitologia egípcia, tá? O Tote, deus da inteligência, da escrita, da ciência, da medicina, e o que lhe conferia o poder de curar, era o deus Tote. Também teve Imhotep, que foi divinalizado no Egito antigo, sendo venerado como deus da medicina e da sabedoria, especialmente após a morte. Então, esse Imhotep era quem levava o pessoal para... Inclusive, a menina lá que morre nesse filme, e esse Imhotep é quem vem buscar ela, para levar ela para ser pesada lá na balança. A praga das úlceras serviu para demonstrar a supremacia de Deus sobre Israel e também sobre todos os deuses egípcios, que se mostraram impotentes para impedir o sofrimento do povo. Pulando para a praga 7, chuva de pedras, ou seja, granizo com fogo, gelo com fogo. Somente Deus para fazer essa união, viu? Pedra de gelo com fogo, olha, meu Deus. Nesta ocasião, o Senhor envia uma tempestade de granizo e brasas de fogo, que destrói as plantações. Faz me lembrar dos desenhos de Pokémon, né? Não sei se vocês assistiram, mas eu assisti muito Pokémon, quando os camaradas estão lá com o Pikachu e joga lá a água, o jato d'água com raio, com fogo. Faz me lembrar o granizo com brasa de fogo caindo lá. Meu Deus do céu. Onde minha cabeça foi agora? O Senhor envia uma tempestade de granizo e brasa de fogo, que destrói as plantações e os habitantes
que não se abrigarem. Inclusive, Deus avisou, né? Deus diz assim, vocês têm que correr. Quem estiver no campo, corra, fuja. Deus ainda deu uma chance, né? Como forma de demonstrar seu poder sobre a natureza e punir a recusa de Faraó ao libertar os hebreus. Então, qual foi a punição? O foco desta praga do granizo era punir o Egito pelos anos de escravidão do povo hebreu, produzindo na agricultura e construindo monumentos. Então, a praga destruiu isso aí, toda a plantação, destruiu os monumentos, as pedras eram grandes. E o que restava do linho e também da cevada e do trigo, mas não afetou o trigo e o centeio dos egípcios. Não, na verdade, não, perdão. Ela destruiu o trigo, o linho, a cevada, mas não afetou o trigo e o centeio que ainda estavam nascendo. Ou seja, estavam brotando ainda uma nova plantação. Então, não chegou a destruir esse trigo que estava nascendo. Só os que já estavam grandes. Então, destruiu tudo com a comida dos egípcios. É uma punição. Também o número 2 vem agora o refutamento dos deuses. Um grande embaraço para a deusa da cosmologia egípcia, Tenefut, é frequentemente retratada como uma mulher com a cabeça de leoa, está ali a fotinha dela. Segundo a sua mitologia, Tefnut e Shu são os primeiros deuses a serem criados, esses dois que estão aí, dando início à criação do mundo, que não foi eles que criaram o mundo, né, os bichinhos, e das futuras gerações divinas. Olha aí, esses camaradas aí. Tenefut também é associado à estabilidade cósmica e à manutenção da ordem do universo. Lembra que os egípcios sempre falavam na ordem cósmica, né, na ordem cósmica, a ordem cósmica, então essa daí. Era a deusa egípcia da umidade, ou seja, da temperatura, da umidade relativa do ar, era a deusa da água, era a deusa do orvalho. Ela, na mitologia, ela é filha do deus criador Atum, ou Ramon, que dá no mesmo, e é esposa e irmã de Shu, quer dizer, uma misturada terrível, né? O deus do ar, que é o Shu. Juntos, eles são pais de Geb, que é a terra, e são pais de Nut, que é o céu. É como se fosse lá na mitologia grega, só que a mitologia grega é outros deuses, né? E aqui na mitologia egípcia é essa bagunça aqui também. E é a partir deles que o mundo e os demais deuses surgem. A praga também atingiu as divindades Nut, céu, Isis, escuro e proteção, Sete, agricultura, que não puderam proteger o Egito da fúria de Deus. Então, isso aí foi a chuva da pedra dos granizos, a praga dos gafanhotos. Esta praga durou apenas um dia e uma noite. Veja quão devastadora foi essa praga dos gafanhotos. Me consumiu quase 3 slides aqui só para falar dessa praga. E tamanha foi a quantidade de gafanhotos e numerosos que antes desse nunca houve e depois desses não haverá. O versículo 10, verso 14 do capítulo 8. A nuvem de gafanhotos consumiu todas as plantas restantes. Além dos granizos ter destruído as que estavam já graúdas, as plantas restantes que foram nascendo, os gafanhotos consumiram tudo, destruindo completamente a agricultura e o sustento do povo. Não tinha mais o que comer. A punição, número 1, ela encerra as punições de retribuição. Aqui, 8 pragas, entendam, essas 8 pragas aqui, inclusive dos gafanhotos, foram em punições, a retribuição pelos anos de escravidão do povo hebreu. 8 pragas, que acabaram suas vidas. Esse povo hebreu acabou suas vidas produzindo na agricultura, como já foi repetido, para sustentar a nação opressora. Deus dos hebreus pune a resultante e atual situação de pobreza e calamidade em que os egípcios deixaram os hebreus após os séculos de privações, só com cebolas, lentilhas e pepinos. Era a comida dos hebreus. A praga de gafanhotos foi tão devastadora para Faraó, porque, em primeiro lugar, devastou a agricultura, a fonte de riqueza egípcia, destruiu as colheitas, ameaçando a principal estratégia do governo, que era a segurança alimentar do reino, ou seja, o Faraó se preocupava muito, muito, muito mesmo em manter a segurança alimentar. Era isso que o Faraó sempre se gabava, de ter condições de manter o Egito. Além disso, a praga foi vista como um ataque direto aos deuses egípcios, que eram supostamente responsáveis pela fertilidade das colheitas, pela prosperidade da terra, expondo sua impotência e humilhando o faraó, que se via como um deus.
Então, o impacto catastrófico na agricultura e na economia trouxe uma realidade desesperadora, tá? Essa praga aí consumiu toda a comida. A tão temida fome acabou com a estabilidade e o controle de Faraó sobre o seu reino. Depois da praga dos gafanhotos, Faraó não pôde mais controlar o seu reino, porque não tinha comida. Para o Faraó, que era visto também, o próprio Faraó era visto como uma divindade ou filho dos deuses, a praga era um ataque à sua própria autoridade. Aí Deus já começou agora a mexer, não mais agora com o povo em geral, agora com o próprio Faraó. Um ataque à sua própria autoridade e à sua relação com o divino. Então, o Faraó estava sendo ameaçado com o seu amor pelos deuses. Então, qual foram os deuses que essa praga devastou? Desse deus aí com o trigozinho na mão, né? Esse outro aí da balança, né? Com um negócio aí, vamos lá. Esta praga derrotou Shu, deus do ar, sustentador dos céus, Sebec, deus inseto, que era como se fosse um rola-bosta daquele lá no Egito, uns caravelhos lá no Egito. E, mais uma vez, desmascarou a divindade inseto mais importante do Antigo Egito, que é o crepe. A gente já falou dele aqui, representado pelo escaravelho. Esse para proteger as colheitas e a terra que estavam sob a sua suposta proteção. O crepe não conseguiu. Ela, porém, ela também descredibilizou os deuses egípcios associados à agricultura e ao sustento, como Néper, deus dos grãos, como trigo, cevada, e representava o sustento e a nutrição. E também Sete, se fala muito nesse deus, né? Esse deus Sete, deus do caos e da desolação. E foi justamente esse Sete, lá no filme Deus do Egito, que começou toda a bagunça lá, né? Esse deus Sete aí é o deus da desolação, do caos. Então, o Egito foi todo consumado, toda a colheita, a vegetação. O faraó, desesperado, pediu a Moisés que orasse para que ele fosse perdoado por Deus, pois não havia pecado contra o Senhor. Olha, depois do gafanhoto, o faraó até pediu para orar por ele, né? Pediu até oração, pobre. Então, logo os gafanhotos foram embora, como nossa irmã leu os versículos, o coração de Faraó continuou endurecido. Nona praga, a praga da escuridão total. Essa praga é muito importante, que inclusive é ela que fecha das 9 com chave de ouro. Esta praga onde uma escuridão densa e palpável. Veja que interessante isso aqui que eu coloquei. Eles podiam sentir as trevas. Eles podiam apalpar as trevas. Era tão densa a escuridão que eles conseguiam pegar nela. Então, essa praga densa cobriu o Egito por 3 dias. As trevas eram tão densas, tão espessas, que os egípcios não podiam mover-se. Mas eu vou explicar esse não mover-se aí deles. Vou explicar para vocês agora. Quem estava sentado não conseguia levantar-se. Quem estava de pé não conseguia sentar-se. Durante 3 dias. Vocês já pensaram esse castigo? Envolvido na escuridão, todos os egípcios já haviam se petrificado na posição em que se encontravam quando as trevas começaram. Assim, permaneceram imóveis por 3 dias, enquanto nos lares dos israelitas a vida seguia seu curso normal, havendo plena luz do dia. Alguns, abro aspas aqui para explicar para vocês, que alguns acham que foi o poder justamente das densas trevas, mas eu quero ainda ir por outro caminho, outra linha de pensamento, que eles estavam petrificados, não eram por causa das densas trevas, também sim, mas por causa do medo de quem? A gente vai ver agora. A revanche dos deuses hebreus livres e os egípcios presos. Então, isso foi uma revanche, entre aspas. Os hebreus estavam livres, enquanto os egípcios agora estavam presos. Aí a ordem das coisas se inverteu. O cativeiro mudou. Além de ser presos pelo medo, estavam sendo presos pela espessa escuridão. Então, existe um relato midrástico aí. Não sei se vocês já viram falar na Midrash. A Midrash é uns escritos que é paralelo às escrituras. E esse Midrash é como se fosse, assim, um livro Macabeus, que a gente sabe que não é canonizado. É como um livro de Enoque, que não foi canonizado. Então, na cultura egípcia, existe esse Midrash, que fala justamente dessa humilhação, dessa praga. Então, depois vocês, não quis me aprofundar nesse sentido, porque eu já sabia que ia demorar as coisas, então depois vocês estudam esse Midrash aí, tá certo? Essa praga foi tão importante, pois humilhou as maiores divindades dos egípcios, revelando as suas incapacidades de proteger o Egito. Crepe, mais uma vez, eu nem coloquei as fotos mais, porque vocês já viram aí as fotos de Crepe, divindade solar, a respeito do escaravelho,
Cadê? Pulei aqui, né? Diz Caravelho que os egípcios o viam rolando o sol. Esse crepe aí, vamos lá. Esse crepe, os egípcios tinham um sentido de que esse escaravelho, ele tinha uma força para rolar o sol, como se o sol fosse um esterco de boi, tá? E que ele empurrava esse sol, esse deus crepe, ele empurrava esse sol durante o dia, e para simbolizar um novo recomeço do nascer do sol. Então, o deus Ra era o sol do meio-dia. O deus Crepe é quem empurrava o sol. O deus Ra era o sol em pleno a luz do dia, que era o sol mais forte e brilhante. O primordial, o criador do universo antigo egípcio, sendo associado à luz, à vida, à luz, o calor e à ordem divina, era esse Ra, deus Ra. Era como um homem com cabeça de falcão e um disco solar sobre sua cabeça como uma serpente, simbolizando o sol e as forças da criação. E o deus Atum. Então, o deus Crepe era o deus do amanhecer, o deus Ra, o sol do meio-dia, porque, inclusive, Faraó era considerado deus Ra, porque era o sol mais brilhante ao meio-dia. E o Atum, que é a letra C, é o deus criador, Atum está Atum-Ra, que eram os dois deuses juntos, onde representava o sol no fim da tarde e o momento final do ciclo diário. Aqui é onde o negócio vai pesar nessa nona praga da escuridão, e vocês vão entender algo extraordinário aqui. Fiquem ligados aí. No entanto, Atum também era um deus primordial que nasce de si mesmo. Ou seja, ele cria os demais deuses na mitologia. A crença é que ele renovava o subterrâneo durante a noite, enquanto o sol estava no subterrâneo, para nascer como um jovem deus solar Crepe, ou seja, ele morria Atum e nascia Crepe. Durante a noite, o sol poente Atum entra no submundo para enfrentar os perigos e se renovar. Então, na letra D, que já é o Crepe Ptah, responsável pela criação, isso durante a noite. Os deuses e a grande artesã do criador das belas artes do universo, essa Crepe Ptah aqui. Foi humilhado quando seus magos sacerdotes não conseguiu reproduzir a praga no meio de magia, o que mostrou a derrota do seu poder criador. E Tote, né, que é o deus da inteligência, o deus da magia. A incapacidade desses deuses de impedir a praga mostrou a sua impotência em relação ao Deus de Israel, que se revelou o único Deus verdadeiro. Os egípcios não suportavam a escuridão. Eles não conseguiam sair à noite, eles evitavam a escuridão, inclusive os gatos eram criados em casa justamente para assombrar essas escuridão. Então, era o que eles mais temiam, era a escuridão. Inclusive, temiam sair à noite. Existia uma história mitológica de Apófis, que é aquele deus que vem buscar para o julgamento, né? Esse deus Apófis, ou Apepe, Apófis no grego e Apepe em egípcio, não é um deus no sentido tradicional, mas é uma personificação primordial do caos, da escuridão e da desordem do Antigo Egito. Então, esse Apófis, gente, para os egípcios, era como se fosse Satanás para nós, tá? Esse Apófis, para eles, significa as trevas, o lado obscuro, a personificação do demônio. Então, Apófis para os egípcios era o mal. Então, por isso que eles não saíam à noite. Apófis personifica a entropia e o desejo de consumir toda a criação, ameaçando extinguir a luz e retornar ao mundo à escuridão primordial. Apófis representava o medo do nada e do fim do universo. Então, eles tinham medo disso, sendo um dos maiores medos dos antigos egípcios. Por isso, eles ficaram tão petrificados, paralisados. Quem estava sentado não conseguia levantar, com medo de sair, desse Apófis. Representando como uma serpente gigante, esse Apófis, né? Inclusive no filme, volta a me referir ao filme Deus do Egito, que o deus Ra, lá em cima, na canoa, né? Que como se fosse um deus sol numa canoa, viajando, ele joga seus raios para destruir essa serpente gigante destruidora de mundos, né? Ele era o principal inimigo do deus Ra, a quem tentava devorar e impedir o nascer do sol. Então, essa serpente gigante, na mitologia egípcia, ele queria impedir o nascer do sol, para trazer escuridão eterna ao mundo. Os antigos egípcios realizavam rituais diários e anuais para combater esse Apófis, fortalecendo Ra. Então, eles achavam que a oração, a adoração, fortalecia Ra e protegia a ordem cósmica, a ordem dos cosmos. A escuridão era destruição, o que está fora da ordem cósmica. Ele é retratado como uma serpente colossal,
habitante do submundo e do reino das sombras. A principal batalha mitológica egípcia é a luta diária entre Ra, o deus Sol, esse que eu falei agora da canoa lá, e Apófis, que tenta devorar a barca solar de Ra ao longo da sua viagem noturna pelo submundo. Então aí está a briga nessa fotinho aí do deus Ra contra Apófis. Aí isso aqui, em negrito, foi eu que escrevi como meu comentário para a gente entender a nona praga, que para mim foi uma das pragas mais importantes para desmistificar de vez e acabar com o medo e causar um medo terrível no coração dos egípcios, porque eles tinham medo justamente dessas trevas. Vamos lá, como foi que eu escrevi? Como Apófis era combatido? Era uma batalha que ocorria todas as noites. Os sacerdotes realizavam rituais ao acender o fogo para fortalecer Ra. E os sacerdotes fazendo questão de relembrar o povo acerca dessa batalha. Então, eles amedrontavam o povo com isso, seja através de desenhos, de ritos, ou ilustrações tumulares. Inclusive, nos túmulos de vários egípcios tinha essas serpentes desenhadas. Traziam a lembrança do fato de que, enquanto todos dormiam, os deuses deles batalhavam pela salvação do universo. Então, eles criavam isso na mente do povo. Quando amanhecia, e ao nascer do sol no dia seguinte, era, portanto, a garantia de que os deuses deles, mais uma vez, venceram. Então, todos podiam ficar tranquilos, mas apenas até a próxima noite. Diferentemente do Deus dos hebreus, os deuses egípcios não eram onipotentes, logicamente. E como seria de se esperar, eles precisavam de ajuda humana para lutar contra o mal, principalmente contra Apófis, esse gigante de serpente aí. Era distribuído material ilustrado desta guerra, entre aspas, à noite. E nesse material, traziam orações de encantamentos que deveriam ser feitas à noite para enviar reforços aos deuses da batalha para o nascimento de um novo sol no outro dia. Então, uma série de rituais era feita à noite. Após a noite no palácio do rei, os sacerdotes iam para lá, para o palácio do rei, para oferecer esse sacrifício e agradar o rei Faraó. Os sacerdotes e magos bem treinados para o ofício eram como guerreiros humanos praticando espiritualidade na batalha dos deuses. Os sacerdotes costumavam fazer modelos de argila, de Apófis, dessa serpente, para jogar essa serpente no chão e quebrar. Os sacerdotes costumavam fazer modelos de argila para jogar esse modelo no chão, pisar sobre ele, cuspir, lançar xingamentos e encantamentos. Isso tudo para impressionar o povo. Isso fazia com que eles tivessem poder político ao lado de Faraó. Então, um mago, um feiticeiro, um sacerdote desse, que sabia mexer muito bem com isso, eles eram como um auxiliar político do rei. Eles estavam ali do lado do Faraó, esses feiticeiros. E Faraó, como monarca do Egito, sabia muito bem a força que esses sacerdotes exerciam sobre a religião. Então, era uma forma de Faraó também cuidar do povo, né? Através da religião, os sacerdotes exerciam uma grande força através do povo. Então, logicamente, que Faraó queria esses feiticeiros próximos a ele, para controlar o povo. Os sacerdotes, lembremos, eram também mágicos, por isso eles transformaram as varas deles em serpentes. E para Faraó, a magia era mais do que entretenimento, era uma demonstração de poder divino. E os rituais mágicos asseguravam a proteção a Faraó. Tudo por força de demônios e também do próprio Satanás, que já habitava naquela época, né? A gente sabe disso, né? Os demônios e Satanás. Além disso, diferente de outros povos, os egípcios também admiravam mulheres como sacerdotisas. E veja que interessante, elas sempre se carregavam 2 varas ou cajados, ambos em forma de serpente. Aquelas serpentes naja que tem a cabeça assim. Então, as feiticeiras sempre andavam com aqueles cajados com as cabeças de serpente, encurvadas na ponta do cajado. Então, sacerdotes e sacerdotisas revezavam a noite toda, fazendo oferendas até o amanhecer, para defender o deus Sol de Apófis, do mundo do submundo. Quando Faraó e todos acordavam, veneravam seus sacerdotes por ter conseguido manter Apófis longe e terem protegido o deus Ra. Fórmulas mágicas e rituais eram escritos nos papiros, colocados nas tumbas, para que os defuntos, ao enfrentar o submundo, pudessem ter a proteção dessa serpente. E agora vamos para a última praga. Não sei como é que está a hora aí, gente. A morte dos primogênitos. Esta praga é pouco estudada. Sejamos bem sinceros, até porque muita gente sabe realmente o significado da morte dos primogênitos, do porquê
a morte dos primogênitos. Assim como a primeira praga foi o primeiro milagre de Jesus, a última praga também seria o último milagre de Jesus, o primogênito de Deus, oferecido na cruz do Calvário, né? Então, as pragas têm a ver tudo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa praga é pouco esclarecimento. A 10ª praga bíblica, descrita no livro de Êxodo, onde Deus enviou o anjo destruidor, que à meia-noite matou todos os primogênitos de homens, escravos e livres, e até de animais, no Egito, para forçar Faraó a libertar o povo israelita. O filho de Faraó, ele matou dos filhos de Faraó os escravos e os animais. A morte do seu primogênito, a morte do primogênito de Faraó, foi uma humilhação profunda e uma rendição completa para Faraó, que acabou permitindo a saída dos israelitas do Egito. Também devido ao imenso clamor do seu povo. O choro foi muito grande. Os faraós egípcios eram considerados deuses e herdeiros dos deuses. Vale salientar que os faraós tinham poucos filhos. Ou melhor, em geral, no povo egípcio, havia pouca maternidade. E não eram fecundos como os hebreus. Por isso, mandou matar os pequeninos, né? Eles mandavam diminuir o povo hebreu, porque o povo egípcio não era tão produtivo como os hebreus. Isso se dava também porque havia uma competição muito grande entre as rainhas e as princesas egípcias. Veja o que a mitologia traz e o estudo traz. Essas princesas e rainhas, elas queriam ascender ao poder. Então, para elas era uma honra ter filhos. Mas só que umas se enfeitiçavam as outras, umas colocavam veneno para matar a outra. Então, era uma guerra terrível dessas rainhas e princesas egípcias, porque cada uma queria ter o privilégio de ser a mãe, principalmente, de um menino, né? Pela ascensão ao poder. Sabemos que há histórico de que as criancinhas do sexo feminino que nasciam eram sacrificadas, porque os faraós queriam filhos homens para serem seus sucessores, porque não existe faraoa, né? Só existia faraós, né? Então, eles não queriam meninas, e essas meninas eram mortas. Então, as esposas dos faraós, com isso, buscavam evitar o máximo ter filhos, para não ter essa dor de gestar, de parir e ser uma menina. Então, elas evitavam o máximo engravidar. Por isso que a fertilidade dos egípcios era menos, né? Temiam as dores de ver suas meninas serem mortas. Então, era raro e difícil para Faraó ter um sucessor herdeiro, devido a tudo isso que eu estou falando aqui. Então, quando se tinha um filho homem, para Faraó era uma riqueza, porque era uma garantia de passar o reino para frente, de estarem deixando o reino para os seus sucessores. Então, com a morte desse herdeiro, uma grande dor, uma grande perda para este faraó, né? Então, era raro e difícil para Faraó ter um sucessor herdeiro. Assim, entendemos o tamanho da perda do primogênito, não somente para Faraó, mas para todo o Egito em geral, porque eles não tinham muita maternidade. Este evento deixou os egípcios tomados de pânico e desespero, pois a praga causou um grande clamor e luto em todo o Egito, um evento sem precedentes na sua história. Na morte dos primogênitos, os deuses egípcios responsáveis pela proteção do parto, da fertilidade e realeza, como o deus Amon-Ra, o preservador de todos os primogênitos, Renenuti, né? Renenuti, sei lá, deusa protetora especial do faraó, são desmascarados por sua impotência em proteger os primogênitos. Outras divindades como Serquete, a deusa da proteção, Osíris, governante da vida, e deusas como Mexenet do parto, Ru, autoridade real, Wadjet, autoridade real, Mate, essa Mate a gente falou dela lá no início, né? Que é a deusa da ordem cósmica, foram despojados do seu poder. Os israelitas foram poupados porque tinham o sinal do sangue do cordeiro nas portas das suas casas. Um ato que serviu como sinal de fé e obediência a Deus. Então, esta praga da morte dos primogênitos foi uma demonstração do poder absoluto de Deus, tanto para destruir como para proteger. Então, Deus mostrou o seu poder nessa morte dos primogênitos, tanto para proteger, eu tenho o poder de salvar quem eu quero, e tenho o poder de matar quem eu quero. Então, a Páscoa, ou Peshá, foi instituída como memorial desta libertação. Um dia para lembrar o sofrimento dos israelitas e também a sua libertação do cativeiro. Concluímos as 10 pragas dizendo que o período total das 10 pragas variou. Estudiosos dizem que durou entre 4
a 10 meses. Isso depende da interpretação. E até estudos que eu encontrei que dizem que foi mais de ano de pragas. Então, não foi assim, uma praga atrás da outra, uma semana, 15 dias, um mês. As pragas foram muito extensas. De uma para outra, haviam também uma distância, porque Faraó tinha que ir lá no Egito, depois Faraó tinha que caminhar de volta para casa, aí passava 1, 2, 3 dias, um possível dia com sua família, daqui a pouco ele ouvia a revelação, a voz de Deus novamente, aí ia até Faraó, então as saídas e vindas demoravam muito, além da própria duração das pragas. Tá certo? Vamos já para o terceiro ponto, o último objetivo das pragas, o pagamento pelos anos de trabalho escravo. Então, em Gênesis 15, que a gente falou lá de Abraão, que ele ia sair com riquezas. Em Êxodo 3, 21 e 22, fala que ele ia sair com riquezas. Em Êxodo 11, 2, fala que eles iam sair com riquezas. E em Êxodo 12, 35, também fala que eles iam sair com despojos, com muita riqueza. Deus revela antecipadamente a Abraão, em Gênesis 15, 13, que a sua descendência seria escrava, né? E a nação opressora seria castigada, no verso 14, e que depois de tudo seriam libertos e sairiam com muitos bens, versículo 15. Os próprios hebreus não acreditaram em Moisés, consequentemente em Deus, como também Faraó. Fez necessário Deus mostrar seus sinais, tanto para um lado quanto para o outro. Quanto aos despojos, como pagamento, Deus também avisa a Moisés, em Êxodo 3, 21 e 22, que daria graça a este povo, ou seja, aos egípcios, e aconteceria que, quando saíres, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata, joias de ouro, vestes, as quais porei sobre os vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojarei os egípcios. Então, isso aí foi uma promessa de Deus nesses versículos. Finalmente, no capítulo 11, versículo 2, Deus dá ordem a Moisés a instruir o povo, antes da Páscoa ali do Cordeiro. Então, no capítulo 11, versículo 2, Deus dá ordem a Moisés de instruir, dizendo que para pedir mesmo despojos, principalmente com a dor da última praga, eles não conseguiam mais olhar para a cara dos egípcios, dos hebreus. O egípcio estava com um temor tão grande que eles estavam com um ódio tão grande, e era uma mistura de sentimentos tão grande que eles não queriam nem ver. Eles davam até a vida para aquele povo ir embora. E, logicamente, que durante esse período de 4 a 10 meses, e até um ano, como foi citado por mim, o povo viu que não estava mais aguentando, que Faraó estava resistindo, mas que o povo mesmo era quem estava querendo. Inclusive, os próprios sacerdotes e os magos já queriam que o povo fosse embora. Finalmente, no capítulo 11, Deus dá ordem para instruir o povo a pedir. Finalmente, com a dor da última praga. No capítulo 12, versículo 35 e 36, está escrito isso. Os hebreus partem com o cumprimento desta promessa. Que promessa foi essa? Saírem ricos. A Bíblia revela que Deus fez o povo de Israel encontrar favor diante dos egípcios e fez com que os egípcios lhe dessem o que pediam, despojando-os assim das suas riquezas. Assim o povo hebreu saiu com muitas riquezas como retribuição, como paga pelos longos anos de trabalho escravo. Que pena que lá na frente eles pegam esses ouro, essas joias e derretem para fazer um bezerro de ouro, né? Vai entender o povo, né? É a mesma coisa do dia de hoje, viu? Que acontece com a gente. A gente está na bênção da bênção, daqui a pouco joga tudo fora, bota para Satanás comer. Capítulo 4. A instituição da Páscoa do Senhor. Foi instituída por Deus no Êxodo, o povo de Israel marcando a saída dos israelitas da escravidão do Egito. Deus ordenou que cada família israelita sacrificasse um cordeiro macho sem defeito, uma alusão ao próprio Cristo sem defeito, e espalhasse o seu sangue nos umbrais das portas e das janelas. Eu coloquei aqui uma foto, não sei se está dando para vocês verem, mas depois eu vou publicar esse slide no grupo, vocês vão ter esse estudo para vocês aí, tá? E quase todas as casas egípcias, inclusive os palácios, tinham escritos nos umbrais das portas, tá? Esses escritos aí, eu escrevi aqui, isso é uma escrita minha. Fato curioso é que todas as casas egípcias, nos umbrais das portas, que eram quase que todas redondas, inclusive no meio das casas eram redondas, as portas da entrada eram quadradas, mas no meio da casa eram aquelas portas redondas. E quando passava de uma sala para outra, tinha uma reza, tinha uma oração. E para eles não estar repetindo aquelas orações, eles escreviam nos umbrais aquela reza aos capetas lá, dos deuses deles, aos deuses egípcios. Então, tinham inscrições que funcionavam como amuletos.
garantir a proteção e a segurança. Será que meu bicho está descarregando? Acendeu. Para garantir proteção e segurança. Essas portas de passagens, com seus escritos, simbolizavam rezas e encantamentos, pedindo proteção dos seus deuses. Muitas dessas inscrições e encantamentos serviam para que o espírito da morte, Apófis, não entrasse naquela casa. Eita! Agora vocês estão entendendo por que Deus pediu para passar o sangue, né? Olha a revelação. Muitas dessas inscrições e encantamentos serviam para que o espírito da morte, Apófis, não entrasse naquela casa ou passasse por aquele cômodo. Qualquer coisa, qualquer coincidência mera, né? Infelizmente, os hebreus também adquiriram essa cultura, tá? Infelizmente. E até em algumas casas hebreias continham essas inscrições, com a ordenança de passar, em algumas casas hebreias que continham essas inscrições. Então, qual foi a ordenança? Passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas e das janelas. Deus estava querendo dizer que aquelas crenças escritas teriam que acabar no meio daquele povo. Deus estava dizendo que se quiserem sair comigo e se querem confiar em mim, um Deus tão poderoso que mostrou todos esses sinais que vocês viram aí, agora vocês têm que passar o sangue do cordeiro e apagar essas crenças das portas, as inscrições. E já sabemos que hoje, e inclusive se trata, passar o sangue, oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos para a meditação da Tua Palavra. Meu Deus, te pedimos que o Senhor venha, nesta noite, abrir os nossos corações, abrir a nossa mente, que o Teu Espírito Santo venha nos capacitar. E te louvo, Senhor, por ter ocultado essas coisas aos sábios entendidos e revelados aos Teus pequeninos. Que cada um de nós possamos sair aqui nesta noite aprofundados em conhecimento, em graça, e o Senhor possa continuar abençoando essa equipe e todos aqueles que querem e desejam mergulhar nas Sagradas Letras. Te louvo pela vida de Everton, de Herói, todos aqueles envolvidos neste grande trabalho. Assim, eu te peço, nos dá uma aula abençoada, e tudo corra bem, para a honra e a glória do Teu nome, Jesus. Amém. Já podemos começar já? Coisa boa. Pode Vamos ficar à vontade. Vamos embora. Eu vou espelhar a tela aqui, para a gente já ficar melhor de trabalhar. Como é que chegou para vocês aí? Tô vendo aqui. Tudo tranquilo, já tá apresentando já, pastor. Já apareceu Moisés aí já? Já. Pois é. Show de bola, show de bola. Deixa eu ver aqui qual vai ser a outra tela que eu vou usar. Dormi há uns dias, não tá não, pastor? Tá, rapaz. Eu acho que vai ser essa daqui, deixa eu ver. Isto. A gente vai ficar oscilando aqui. Pois bem, nós começaremos falando sobre ainda o último ponto que o nosso pastor Adilson deixou, né? Fazer essa transição da aula passada para essa, para que a gente se situe onde é que nós estamos. Então, nós estamos falando do Êxodo, quando Deus ainda na sarça ardente fala com Moisés, né? E anuncia para ele que realmente ele estaria com uma grande missão. Por 4 vezes, Moisés coloca desculpa, né? Ele pede desculpa para não ir. E até Deus se ira um pouco com ele e diz, rapaz, quem está te mandando sou eu. Enfim. Mas o que chama atenção na revelação de Moisés é porque a gente pensa que o chamado da sarça foi apenas poucos minutos ali. Mas para subir aquele monte, quando ele viu aquela sarça queimando, demorou muito para ele subir aquele monte, e a sarça não se consumia, e cada vez a curiosidade de Moisés aumentava, e quando ele foi chegando próximo, pediu para tirar as sandálias de seus pés, que ali era um lugar sagrado, um lugar santo. E o diálogo de Deus com Moisés não foi tão breve como a gente imagina, entendeu?
É tão provável que mais na frente, nos outros montes, inclusive no mesmo Monte Sinai, foi 40 dias de conversa. 40 dias e 40 noites. E, espiritualmente falando, Moisés não se cansou. Pois bem, vamos para a nossa introdução. Em Êxodo 6, que foi a aula do nosso querido pastor passado, e de 6 a 8, é chegado o momento de Deus cumprir a sua promessa feita a Abraão. Essa promessa de Abraão, nós podemos comentá-la da seguinte forma. Deus anuncia para Abraão, quando ele vai oferecer um sacrifício de animais, e que ele reparte ali muitos animais ao meio, e ele coloca cada banda para o seu lado, de forma ordenada, e Deus demora a descer. Então, passou o dia todo de luta. Mas quando foi já escurecendo, caiu um pesado sono sobre Abraão. Isso para que Deus fizesse ele entender que o que a descendência dele ia passar seria uma coisa demorada, seria um ato difícil, mas que ao final daquilo dali, nós vamos ler a referência mais embaixo, quando Deus faz o cumprimento para Abraão, de que a nação dele seria como as estrelas do mar, iria passar 400 anos de cativeiro, iria ser libertos, e que Deus castigaria a nação que estava oprimindo o seu povo. Então, tudo que nós vamos estudar hoje é o cumprimento de uma promessa feita a um patriarca, a um servo de Deus. Veja o quanto Deus faz para cumprir uma promessa. Segunda linha, para isso Deus usa a fé de um casal da tribo de Levi. Olha eu chegando aí. E, inclusive, não sei se vocês leram, não sei se o Adilson explicou, esse casamento desses levitas foram uma tia casada com um sobrinho. Conferi com Êxodo 6, 18 e 20, quando Joquebede, ela era tia de Anrão. O pai de Anrão era filho do pai de Joquebede. Interessante isso. Então, através da fé desses dois servos de Deus casados, eles ousaram, não foi só Joquebede, que muitas vezes a gente fala em Joquebede, mas sem Anrão não teria feito nada disso. E através dessa fé ousada de manter uma criança viva, era isso que Deus estava esperando por todos esses anos. E vale vocês anotar isso, porque muitas vezes o que Deus está esperando de nós é uma atitude. E às vezes nós não tomamos essa atitude. E o tempo vai passando e a gente acha que Deus não está no negócio, mas simplesmente ele está esperando uma atitude. Então, a tia com o sobrinho para iniciar seu projeto. Deus constituiu Moisés. Isso está lá em Êxodo 6 ainda. Constituiu Moisés como um Deus sobre Faraó. Olha a responsabilidade de Moisés. E Arão como um profeta, como seu profeta. Deus e um profeta. Abro aspas, digo, eis que eu sou incircunciso de lábios. Como, pois, Faraó me ouvirá? Êxodo 6:30. Nessa versão Almeida Corrigida e Fiel. Moisés repete a Deus a sua incapacidade, em Êxodo 3:11. Isso mostrando a imensa responsabilidade que estava sobre os seus ombros e também sobre Arão, em representar um Deus tão grandioso diante de uma enorme missão. Então, a missão de Moisés foi tão importante, tão grande, que ele titubeou várias vezes. Ele disse, não vai dar para mim. Porque ele falou em livrar os israelitas de uma terra que Moisés conhecia. E nós vamos falar disso mais a pouco. Porque esse medo de Moisés, porque ele sabia qual era a nação que ele ia enfrentar, ele sabia o povo que ele ia enfrentar, que ele ia afrontar. Por isso esse grande medo. Nesse estudo dos capítulos 7 a 12 de Êxodo, focaremos as 10 pragas enviadas por Deus ao Egito, que forçam a rendição de Faraó e a consequente libertação dos israelitas, no caso ainda hebreus, culminando no mandamento da Páscoa do Senhor. Os tópicos que estudaremos abordam cada uma das pragas com seus efeitos e objetivos. Então, a gente vai usar causa e efeito. Vamos estudar. Estudaremos 3 diferentes principais aspectos da visão teológica, referente às suas aplicações, ou seja, a respeito das pragas na teologia. O que é que a visão teológica fala a respeito das aplicações dessas
pragas e os seus respectivos propósitos. A transformação de uma mentalidade escrava num povo mais do que vencedor. Como é que se transforma escravo em mais do que vencedores? Por isso essas pragazinhas aí. Capítulo 1, o primeiro objetivo das pragas. Eu não vou poder visualizar vocês acenando, porque eu estou com a tela aberta no slide. Então, vocês vão anotando aí quem levantou a mão. Depois vocês, quando a gente dá uma pausazinha aqui, a gente vai ver se a gente pode fazer já algum comentário, alguma pergunta, para não deixar tudo para o final, para não ficar aquela aula chata só o pastor Levi falando. Primeiro objetivo das 10 pragas, fazer Deus ser conhecido. É o primeiro objetivo. Por que as pragas foram enviadas? Primeiro, fazer Deus ser conhecido. Conhecido por quem? Conhecido primeiro por Faraó e os egípcios, e também Deus se apresentar ao seu povo como Deus forte, como Deus poderoso. Então, ele teria que fazer ser conhecido dos dois lados. Então, letra A, coração endurecido. Como já foi citado, o propósito é endurecer o coração de Faraó, se dá para o fiel cumprimento da promessa feita a Abraão, em Gênesis 15, de 13 a 16. E também esse mesmo texto, curiosamente, está em Atos, capítulo 7, versículo 6, quando fala dessas promessas a Abraão. Eu vou abrir aqui em Atos 6, para a gente já entender o que é essa palavra que está sendo dita. Atos, capítulo 6, versículo... Atos 7, né? Perdão. Atos 7, versículo 6, diz assim: falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Maltratados. Versículo 7 diz: disse Deus, julgarei a nação a qual forem escravos, olha aí, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então, esta é a promessa que Deus fez a Abraão. Como eu já disse antes, que ele tinha prometido que a sua descendência iria passar 400 anos escravos, mas que seria liberto. Quarta linha, Gênesis 7,6, em que seriam os cativos por 400 anos. E após libertos, Deus puniria a nação escravizadora e eles levariam grandes despojos. Então, eles não saíram pobres, tá, gente? Saíram muito enriquecidos, os hebreus. Deus já avisara a Moisés no Sinai que Faraó não deixaria o povo hebreu sair. Está em Êxodo 4:21. E que ele mesmo, até negritei aqui, para que a gente pudesse entender que Deus mesmo endureceria o coração de Faraó. Já no capítulo 7, versículo 3, foi o que a gente deu a entender agora há pouco, Deus revela o porquê do endurecimento. Na verdade, Faraó já possuía um coração endurecido pelas maldades e crueldades por ele praticadas. E mesmo depois das demonstrações de poderosos sinais de Deus através do cajado transformado em serpente, no versículo 7, no capítulo 7, versículo 10 a 12, a vara se transforma em serpente. Inclusive, eu acho que vocês já sabem disso, já leram, estudaram. E aqui vai uma charada do pastor Levi, uma pergunta. Anotem, quem está com caneta. Quem foi que não nasceu, mas viveu? Comeu, não morreu, mas também não existe mais. Eu vou repetir. Quem foi que não nasceu, mas viveu? Comeu, não morreu, mas também não existe mais. Foi a cobra, a serpente que saiu da vara. Tá? Então, essa curiosidade faz com que Faraó não acreditasse mesmo Deus dizendo: Moisés, tu se prepara. Inclusive, Moisés, a dúvida de Moisés era esta: o que eu vou mostrar? O que eu tenho que fazer para mostrar, para convencer Faraó? Aí ele jogou a vara dele lá no chão, lá no deserto, lá em frente à sarça. A serpente virou, a vara virou serpente, ele pegou novamente na cauda da serpente, a serpente virou vara, colocou a mão no seu seio,
mas a mão no seio ele não mostrou a Faraó, a mão no seio ele mostrou só aos hebreus, tá? Porque a lepra é um sinal de maldição para os hebreus. Então, ele mostrou para Faraó só o cajado em serpente, mas a mão no peito ele mostrou só para os hebreus, tá certo? Mesmo através dessas demonstrações de poderes, não houve jeito de Faraó liberar o povo. Aí aqui eu coloquei uma série de versículos e eu queria que alguém de vocês aí, que tivesse com a Bíblia aberta, a gente pudesse ler essas referências, porque eu preciso fechar esse endurecimento de coração de uma forma muito específica, para que vocês possam memorizar bem o que é o endurecimento de coração. Eu acho que tem muita gente de coração duro. Então, eu queria ver alguém aí que abrisse o microfone e lesse um após outro, dando uma pausinha nos que está vermelho, ou seja, no 23, no 15 do 8, no 14 do 9, no 1 do 10, e lá no finalzinho, já passando para outra aula, entrei no capítulo 14, que já é da outra aula, mas tudo bem. Alguém de vocês pode ler o verso, Gênesis 7, 13, 14, 22? A partir de Gênesis, é? Gênesis capítulo... Não, Gênesis não, perdão, é Êxodo. Nós estamos estudando Gênesis não. É Êxodo. Êxodo 7. Eu estou com a mente na promessa de Abraão ainda. É Gênesis 7. Está aí na tela, tá? Eita, não posso não, meu filho acordou. Foi. Vamos ler aqui. Alguém tá... Eu queria que vocês participassem, por isso que eu pedi para vocês lerem. Eu leio, pastor. Então, leiam. Eita. 7, 13. Vá, pode ir. 7:13, né? Foi mal. Êxodo 7, 13. Cadê? Contudo, o coração do faraó se endureceu e ele não quis dar ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Verso 14. Disse o Senhor a Moisés: o coração do faraó está obstinado. Ele não quer deixar o povo ir. 22. 22. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. O coração do faraó se endureceu, e ele não deu ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. 23, o próximo. Ao contrário, deu-lhes as costas e voltou para o seu palácio. Nem assim o faraó levou isso a sério. Ou seja, não considerou isso em seu coração, na minha versão. Para uma pausazinha e você continuar lendo o 8:15, veja que é um propósito de Deus em endurecer o coração de Faraó. Se bem que, como eu já disse, ele já era endurecido por as suas maldades e crueldades, principalmente com o povo hebreu. Mas esse endurecimento de coração, nós vamos entender no próximo slide, que ele é algo mais específico, para que não fosse tão fácil ele liberar o povo de início. Porque primeiro que Deus queria mostrar os seus sinais. Então, para que Deus mostrasse os seus sinais, teria que demorar um pouco, né, as coisas, né? Então, por isso que, através desses sinais e maravilhas, o coração de Faraó não se amoleceu, no caso, né? E, inclusive, ele voltou para a sua casa, nem por isso ele considerou essas coisas no coração. 8:15, por gentileza. 8:15. Deixa eu ver. Mas quando o faraó percebeu que houve o alívio, obstinou-se em seu coração e não deu ouvidos a Moisés e a Arão, conforme o Senhor tinha dito. Isso vai se repetir muito. Até porque foi a segunda praga, né? A praga das rãs. A terra cheirou mal. A terra estava podre e mesmo assim o homem ainda não deixou o povo ir. Agora leia o 19 e 32. Os magos disseram ao faraó: isso é o dedo de Deus. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido e ele não quis ouvi-los, conforme o Senhor tinha dito. 32. 32. Mas também dessa vez o faraó obstinou-se em seu coração e não deixou que o povo saísse. Na minha versão diz aqui, mas ainda esta vez endureceu o faraó o coração e não deixou o povo ir. Observe que vai oscilar entre Deus endurecer e Faraó endurecer. Deus endurecer e Faraó endurecer. E isso vai se repetir até o finalzinho. Vou deixar você ler agora direto, tá? 9, 7,
9:7. Só para a gente terminar, fechar com chave de ouro. O faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Mesmo assim, seu coração continuou obstinado e não deixou o povo ir. 12. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó e Viu? ele se recusou a entender Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. 14. Caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Eu vou ler de novo na minha versão. Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração. A minha versão diz isso. Enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração. É Almeida, aquela versão que a gente usa lá no telão da igreja. E sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Então, aí está mais um versículo que prova que Deus quer se deixar ser conhecido também. 34. Agora, peraí. Quando o faraó viu que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente e obstinou-se em seu coração, ele e os seus conselheiros. Dessa vez não foi só ele. E a palavra diz que ele pecou aí. Então, já era, nesse momento aí, já era para ele ter cedido, mas ele pecou. Não sei como é que um cara desse ainda pode pecar, né? 34. Agora vamos para o 35 para fechar esse livro, esse capítulo. O coração do faraó continuou endurecido, e ele não deixou que os israelitas saíssem, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. 10:1, é só passar a página. O Senhor disse a Moisés: Vá a Faraó, pois tornei obstinado o coração dele e o de seus conselheiros, a fim de realizar estes meus prodígios entre eles, para que você possa contar aos seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Veja que coisa interessante, só interrompendo. Aqui o próprio Deus diz a Moisés também, além dele ter dito no capítulo 4, 21, ele também disse aqui no 10, 1 e 2, né? Endurecerei o coração de Faraó e dos seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que contes aos teus filhos e aos filhos de teus filhos, como zombei dos egípcios. E quantos prodígios, ou seja, esses sinais maravilhosos, fiz no meio deles, para que saibais que eu sou o Senhor. Verso 20 e 27. Do 10, né, pastor? Do 10. 20 e 27? 20, verso 20, do 10, 20 E 27. e o 10, 27. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele não deixou que os israelitas saíssem. Tá vendo aí? O que é que Deus Mas, faz? 27. mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele se recusou a deixá-los ir. 11, 10 agora. A gente chega lá. Moisés e Arão realizaram todos estes prodígios diante do faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração, e ele não quis deixar que os israelitas saírem do país. Entendeu? Então, aí a gente já está fechando o capítulo 11, já está terminando o 11 para entrar no 12, que é a Páscoa, a saída deles. Mas vamos ainda para o 13 e 15, só para vocês entenderem bem esse endurecimento. Eu achei muito interessante isso. Gênesis 13 e 15. Êxodo 13 e 15, meu Deus. Êxodo 13 e 15. Pode ler. Calma aí. 13 e 15. Quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto os de homens como os de animais. Por isso, sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos os nossos primogênitos. Veja que na minha versão, nesse 15 aí, é Moisés falando ao seu povo já, aos hebreus, contando a história. E no 15, na minha versão, diz assim, pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não nos deixar sair. Então, aí está a prova de que Moisés estava dizendo aos seus que Faraó endureceu-se. Isso é importante entender, que o povo hebreu entendesse,
que o que eles tinham passado de aumento de trabalhos, de dobrado a servidão, de diminuir as palhas para tornar os tijolos mais maneiros, que as palhas era quem fazia o tijolo ficar mais maneiro. Então, eles cortaram as palhas para ele carregar os tijolos mais pesado. Então, isso, vamos entender nas pragas, que Deus não gostou dessa atitude de Faraó. Por isso, o endurecimento do coração dele. E o capítulo 14, quem está lendo? Sou eu, Thaís. Eita. 14, 4, 5... Já é na outra aula isso aí, tá? Estou entrando já na outra aula. É para ler? 14, 4, 5. Então endurecerei o coração do faraó, e eles os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. 5. 5. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar sua carruagem e levou consigo o seu exército. Na minha versão fala de endurecer de novo aqui, né? Na tua não fala não. Vamos para o 8 e fechar com 17, tá? O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfantemente. E agora o 17, para a gente fechar. 17. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Obrigado, Thaís. Tu lê muito bem, viu? Obrigada. Então, aqui, veja bem. Como o faraó reagiu quando via cada praga? E, principalmente, na terra de Gósen não havia consequências. Para você entender, eu coloquei aqui, nesse slide, vocês olhem aí no celular, o significado de endurecer. Então, o primeiro endurecer é no sentido de fortificar, de ser forte, que é o Shazak, né? Então, não foi nesse sentido aí que Deus endureceu o coração de Faraó. Ele endureceu o coração de Faraó no segundo sentido, que eu acho que tem alguma coisa a ver com casar, né? Casamento, né? Casar. Será que casar deixa o coração endurecido? Este verbo casar tem uma conotação de negativa, significado de ser severo, de ser duro, e pode indicar uma teimosia ou rebelião persistente contra a vontade de Deus. O termo pode ser traduzido como dificultar, ou ser severo. Endurecer no sentido de obstinação, é o casar, ou o cachar, né? Em passagens bíblicas, especialmente quando se fala do endurecimento do coração de Faraó, o termo cachar é usado para descrever uma recusa obstinada em obedecer à vontade de Deus. Agora vamos entender o porquê do endurecimento. Eis aqui é uma reflexão minha, tá, gente? Eu vou só ler e vocês vão gravando aí. Em Êxodo, temos 22 referências acerca do coração endurecido. Eu, porém, diz o Senhor, endurecerei o coração de Faraó. Vimos isso aqui várias vezes. E com um olhar crítico nesses versos, se foi Deus quem endureceu o coração do Faraó, então o Faraó era inocente, já que foi Deus que endureceu. Então as pragas foram só maldade de Deus, ou Deus estava sendo injusto com o Faraó. E ainda, Deus estava criando um problema para vender a solução. Muita gente pode pensar isso. Por isso que é importante o estudo da teologia, e mais precisamente da arqueologia, nesse caso. A arqueologia ensina, ajuda muito. E na hermenêutica, que é o estudo das palavras idiomáticas. Quando, no hebraico, compreendemos a expressão idiomática, endurecer o coração. Então, no sentido de quando Deus fala, eu endurecerei o coração de Faraó, quer dizer, eu vou dar corda para ele. Eu vou deixá-lo se perder nos seus próprios caprichos, nas suas próprias crenças e maldades. Só que os egípcios, inclusive os faraós,
todos eles, nesse sentido de coração duro, usavam o estilo de um pulo do gato. E aqui eu quero todos esses projetos de endurecer coração, de falar todos esses versículos que foram lidos para falar desse pulo do gato. Na verdade, aqui é o pulo do Egito, né? Os egípcios, quando mumificavam a pessoa, eles tiravam as suas entranhas e o único órgão que voltava para dentro era o coração, porque os egípcios acreditavam que no dia do juízo final o coração era colocado no prato da balança de um lado e do outro lado a pena da deusa Mate, a deusa da justiça. E o coração não podia pesar mais do que a pena da deusa. Logicamente que o coração mesmo de carne pesaria muito mais do que uma pena, lógico. Só que na crença, o que faz o coração pesar não é o material do que ele é feito, ou seja, a carne. Outro sim, a balança denuncia todos os seus podres, todos os seus pecados. Então, o jeitinho brasileiro existia já no Egito, né? Quando os egípcios em vida encomendavam aos seus sacerdotes um coração de pedra em forma de besouro, chamado de escaravelho. Esse era consagrado nas orações, esse escaravelho de pedra era consagrado nas orações e aos deuses. E que quando fossem mumificados, esses sacerdotes colocavam o coração de escaravelho dentro do defunto, no lugar do coração verdadeiro, para que quando a balança de Mate pudesse burlar a deusa, e essa deusa não conseguiria ver os pecados e garantindo a passagem do cara para o outro lado. Na arqueologia, nas escavações de tumbas, foram encontradas múmias, e para não se estragar o material, não abrir as faixas, não perder o material, eles eram submetidos a raio-x e tomografias computadorizadas, para conseguir olhar o que tinha dentro das múmias, e o que se vê na tomografia, o escaravelho de pedra bonitinho no lugar do coração. Por isso, inclusive coloquei aqui com letra minúscula, perdoe, por isso Deus falou a Moisés e mencionou 19 vezes que ele, Deus, e as outras vezes foram Faraó que endureceu o coração, mas pelo menos 19 vezes que Deus endureceria o coração de Faraó. Não é coincidência de que o coração de Faraó se tornaria de pedra, né? E multiplicaria na terra do Egito os sinais e maravilhas. A importância da interpretação, da maneira de falar e da cultura egípcia. Ter um coração de pedra era a segurança de que nada iria acontecer no juízo final, independentemente dos crimes que você cometeu. Porém, Deus está dizendo a Moisés, endurecerei o coração de Faraó, querendo dizer que no início ele ficaria confiante até a quarta praga. Depois eu desnudarei seu coração diante da sua própria nação, Deus disse, usando seus próprios medos e seus próprios temores. Por isso o endurecimento de coração, para que Deus pudesse, através dos medos e temores de Faraó, tirar toda a máscara do coração de escaravelho dele e revelaria toda a maldade de seu coração. Então, voltando ainda só para concluir esse comentário, quando se fala aqui de um coração de escaravelho, que era utilizado, inclusive, por todos os faraós e por muita gente rica que tinha condições de pagar um sacerdote para consagrar um coração de pedra, ele estava dizendo o quê? Deus estava dizendo, parafraseando para Moisés, porque Moisés tinha vivido no Egito, Moisés sabia de todas essas coisas, Moisés sabia o que era uma múmia, Moisés sabia o que era um coração de escaravelho. Então, para a gente fica difícil entender quando Deus diz assim, endurecerei. Por que endurecer? Será que Deus é tão ruim assim? Mas, na verdade, Deus está dizendo para Moisés, lembra quando tu morou lá no Egito, que eles faziam com os defuntos lá, que eles colocavam um coração para enganar? O faraó não vai me enganar, porque eu é que vou endurecer o coração dele. Não sei se está dando para vocês entenderem o que eu estou querendo falar. Então, através dos próprios medos, que inclusive nós vamos falar agora nas pragas a respeito desses medos, desses mitos, desses falsos deuses, Deus foi desmistificando, destruindo cada um, e cada vez mais o coração de Faraó ficaria endurecido, ou seja, não mais pelo escaravelho, mas sim pelo poder de Deus. Vamos para o próximo slide, que a gente já está atrasado. Falamos de endurecer o coração, letra A. Letra B, fazer-se conhecido. Então, o principal objetivo de Deus, nesse primeiro ponto, é fazer-se conhecido, tanto para os egípcios como para os hebreus. Ao mostrar seus sinais e maravilhas, Deus quis ser conhecido. Ele queria demonstrar o seu poder aos hebreus. Quem é
esse Deus que tantos nossos patriarcas falam. Quem é o Deus de Abraão? Quem é o Deus de Isaac? Quem é o Jacó? Quem é o Deus de Jacó? Muitos nem sabiam, muitos achavam que era mito, muitos achavam que era crendice também dos antepassados dos hebreus. Então, Deus resolveu dizer assim, eu vou me apresentar. Dá licença que eu vou me apresentar. Demonstrar o seu poder aos hebreus e aos egípcios, e para o povo de Israel reforçar a sua fé e a consciência na proteção divina, reconhecendo o poder absoluto de Deus e a sua soberania sobre toda a criação. O povo de Israel teve um lembrete de que Deus cuidava deles, mesmo em tempos de sofrimento, e que estava cumprindo suas promessas na íntegra, e que a sua vontade devia ser sempre seguida. Conclusão. 1.1. A cultura do Egito limita o ser humano a enxergar pelos olhos da fé. Ou seja, ele era um povo limitado, porque eles jamais enxergariam pelos olhos da fé, eles enxergavam pelo que viam, pelo que acreditavam. Os que saem do Egito, nesse momento, com cabeça de escravos, com mentalidade de escravos, não podiam ou não poderiam entrar na terra prometida, pois a mentalidade de escravos nunca os deixaria. Sempre. Você pode observar que lá no meio da luta, lá no meio da prova, lá no meio da sede, lá no meio da fome, no meio do deserto, o que eles pensavam logo? Pensavam de volta no Egito. E aqui está a meditação do primeiro ponto. Escravos sempre serão escravos. E mentalidade de escravos não pode conquistar. Deus quer que um povo conquistador. Deus quer para ele um povo conquistador. Somos livres em Cristo Jesus. E a nossa libertação realmente é interna e mental. Primeiro ponto, temos que deixar o Egito. Temos que deixar mentalidade de escravos. Não somos mais escravos, somos livres. Somos livres porque Cristo nos libertou. E como eu disse aqui, mentalidade de escravo não conquista nada. Então a gente tem que colocar na nossa mente que a gente não é mais escravo do pecado, não é mais escravo da dor, não é mais escravo da mente, não é mais escravo da ansiedade, da depressão. A gente não somos mais escravo de nada, porque temos um Deus que nos mostra através dessas pragas e através de tudo isso que ele é um Deus realmente poderoso. 1.2, objetivo 1, inclusive em cada um dos pontos nós vamos falar. E aqui eu poderia ter falado até de 5 pontos, né? Objetivos. Cumprir a promessa a Abraão, já resumi. Fazer-se conhecido a Faraó, 2. Revelar-se principalmente sua glória e poder a um povo seu eternamente, e que a memória desses acontecimentos ficassem para a posteridade dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos, como o Senhor zombou dos egípcios, e quantos prodígios fez no meio deles, e para que saibais que Deus é o Senhor. Foi lido isso no capítulo 10, versículo 2. Ponto 4, mudar uma mentalidade. O objetivo de Deus ter mandado essas pragas e ter endurecido o coração de Faraó. Mudar uma mentalidade. E aqui fica essa lição para nós hoje que estamos estudando. Muda a tua mente, muda a nossa mente. O que é mudar a mentalidade? Mudar os nossos costumes, que veio lá do Egito, veio do mundo. Mudar as más influências, porque eles foram muito influenciados pelas coisas más do Egito, pelos deuses estranhos do Egito, pelos costumes do Egito. Vamos ver isso mais na frente. A mentalidade da miscigenação, porque eles foram muito miscigenados ali. Muitos casaram com egípcios, tanto mulheres como homens, e mudar a mentalidade da idolatria. E de muitas outras coisas, eu coloquei um etc., para a gente entender que nós temos que mudar a nossa mentalidade, a fim de que confiassem, adorassem e servissem a um Deus poderoso e verdadeiro, que cumpre suas promessas. E 5, por fim, para que o seu nome fosse conhecido em toda a terra, porque aonde os filhos de Deus fossem passar, depois da saída do Egito, todos os povos iam saber, inclusive está escrito, que quando eles chegavam para conquistar uma nação, eles já se tremiam todos. Eles ficavam muito atormentados, porque viam a quantidade de pessoas que estava indo e o que eles fizeram lá no Egito. E não somente o povo, mas o que Deus estava na nuvem de fogo, e durante a noite, e na nuvem de dia. Então, eles estavam vendo ali algo sobrenatural. E o nome do Senhor teria que ser conhecido em toda a terra por causa da saída do povo hebreu. Quero saber quem tem perguntas aí, enquanto eu vou tomar uma água. Vamos lá?
povo, hein? Ficou todo mundo mudo, foi? É um sinal de vida. Estão me ouvindo, gente? Tá tudo ok, pastor, mas o pessoal tá todo mundo tímido Tá aí. tudo ok? Tudo certo, Sim. pastor. É? Tudo certo, meu pastor. Ah, vocês estão só anotando só as coisas aí, tô ligado. Tô ligado que vocês estão só anotando as coisas aí. Me diga se voltou aí a telazinha do estudo, tá tudo certo? Tá sim, pastor. Tá tudo certo. Capítulo 2. A gente estudou o primeiro objetivo, que na verdade foi mais do que um objetivo, né? Foi vários objetivos. Mas vamos para o segundo objetivo das pragas: punição à desumanidade e refutação aos deuses egípcios. Caneta e papel na mão. Em cada praga sempre vai haver duas causas principais, tá? O primeiro ponto vai ser a punição e o segundo ponto vai ser a refutação de um deus. Então, a partir de agora, nós vamos ver cada praga individualmente e vamos entender a punição e a refutação. Punição: o juízo de Deus veio sobre o Egito porque virou um centro de opressão e desumanidade contra o povo de Deus. Era como se o Deus dos hebreus fosse um derrotado. Os trabalhos forçados, na maioria das vezes, era para que, em total escravidão, se produzissem alimentos para manter eles, que inclusive era um alimento muito escasso, e todo o alimento melhor ia para o Egito. Então, eles sustentavam o Egito com os seus trabalhos na agricultura, e, além disso, levantar as grandes construções pagãs lá do Egito. Em idolatria, os egípcios forçavam e acostumavam, né, nem costumavam, acostumavam os hebreus a adorarem aos seus deuses e que acreditassem em seus deuses. Então, ali havia uma idolatria que era forçada. Os egípcios forçavam os hebreus: não, você tem que adorar esse Deus aqui, você tem que adorar esse Deus aqui. E muitos dos egípcios que saíram, inclusive com a mentalidade de escravos, estavam sob grande influência desses deuses que nosso Deus vai desmascarar a partir de agora, né? De desejar beber a água em crescente sede. Eles não podiam beber água, a água era a mínima possível. E desejar os seus pratos de alimentos oferecidos aos deuses. Então, os hebreus desejavam os pratos de alimentos dos egípcios. Os hebreus eram pastores, logicamente que toda a descendência de Abraão, e isso causava repulsa das ovelhas aos egípcios. Os egípcios não gostavam das ovelhas, pela sujeira que elas deixavam, pelo cheiro, aquele cheiro de animal, e principalmente pelo piolho. Porque se pensa numa coisa que os hebreus tinham medo, era de piolho, porque inclusive era tudo com as cabeças rapadas. Acho que os cabeleireiros, os barbeiros não iam ganhar nada lá no Egito, né? Ou talvez ganhava muito, porque eles rapavam a cabeça direto, né? Só brincando. Não deixava os escravos hebreus se banharem. Veja que aqui a gente vai vendo na punição vários motivos que fez com que Deus resolvesse mandar essas pragas. Para acabar com a idolatria, para acabar com a escravidão, trabalhos forçados, a desumanidade, enfim. Não deixava os hebreus se banharem, vocês vão entender isso nas pragas. Não davam roupas para eles, as roupas eram maltrapilhas. Não davam descanso, era direto, de domingo a domingo. Então, Deus manda, medida contra medida. Vocês anotem isso aí. Medida contra medida. Então, se Faraó manda isso, eu vou mandar isso. Se Faraó manda isso, eu vou mandar isso. Então, essas são as 10 pragas. Primeira punição por causa da opressão aos hebreus. Então, é uma punição de Deus sobre o Egito. Segundo, a refutação. Cada uma das 10 pragas do Egito servia como um ataque direto a um deus ou a um aspecto da religião egípcia. Enquanto os magos egípcios conseguiam imitar alguns dos prodígios, eles não conseguiam controlar a praga. Eles poderiam até copiar, porque só aumentava as pragas, né? Eles aumentaram as rãs, quer dizer, ficou melhor para Deus, né? Aumentaram os piolhos, ficou melhor para Deus, né? Conseguiam imitar, mas não conseguiam controlar ou fazê-la parar. Cada praga servia a um propósito: punir o Egito,
por sua desumanidade, e refutar as crenças nos deuses egípcios, revelando a soberania de Deus único e verdadeiro aos hebreus, humilhando e demonstrando o poder superior de Deus aos deuses egípcios, quando tais deuses não podiam impedir as calamidades e não tinham poder para proteger o seu povo contra o poder de Deus. Então, aí está a refutação de cada uma das pragas. Praga número 1, as águas em sangue. Primeira pergunta para o Kiso, para aí os meninos fazerem as perguntas aí. Vocês sabem por que a primeira praga foi justamente águas em sangue? Fazer vocês lembrarem alguma coisa? Sim. Quem pensou? Primeiro milagre de Jesus, né? Transformou água em vinho. Não é coincidência isso, tá, gente? Esta praga durou 7 dias. As águas em sangue. Êxodo 7:20. E agora você imagine 7 dias sem poder beber, sem poder banhar, sem lavar nenhum prato. Imagina aí a consequência. Porque, inclusive, lá em Êxodo 7:20 a seguir, está dizendo que quando Arão estendeu o seu cajado sobre as águas, foi as águas paradas, as águas dos tanques, as águas de casa, as águas do... Todas as águas viraram sangue. Tá? Inclusive, lá no finalzinho aí tem um debate, lá no finalzinho desse ponto aí. O Egito privava os hebreus de tomar banho. Os egípcios privavam os hebreus de beber água e de uso geral. Coerente, o Egito ficou sem provisão de água também durante 7 dias. Então, essa aí é uma medida contra medida. É o primeiro ponto do castigo, é isso daí. Vocês não deixaram o meu povo sem beber, não deixaram o meu povo sem tomar banho? Então, vocês agora vão experimentar o que é isso. E, além disso, o número 2, o rio Nilo era sagrado para os egípcios, todos nós sabemos. Era um símbolo de vida, de fertilidade, e era associado ao deus Rapi, que é esse que está de azul aí na figura, sentadinho aí com... Esse é o Rapi, que personifica o rio Nilo e é reverenciado pela inundação anual, que não era nem a inundação do Nilo, era a inundação de Deus que mandava chuva, né? Que traz vida e fertilidade à terra. O cabrinha do meio é o Osíris. Era associado à terra e às colheitas como deus da fertilidade e da vegetação. Então, sem Nilo, não tem fertilidade. E esse terceiro aí com a cara de crocodilo é o Sobek, né? Que é o corpo de homem, cabeça de crocodilo, associado também ao Nilo, atuando como símbolo de fertilidade, proteção, poder e realeza. Então, essa praga desmascarou deuses como o espírito do Nilo, o deus da fertilidade, o deus do ciclo da vida, mostrando a esses deuses as suas vulnerabilidades. Em Êxodo, capítulo 7, versículo 24, nos fala que eles cavaram poços para beber. E justamente é isso que eu estou dizendo. Está escrito justamente assim, eles cavaram poços para beber. A pergunta do debate é essa, para vocês se responderem no final. Será que essas águas dos poços também não estavam transformadas em sangue? Ou as águas eram boas? Aí o debate aí vocês vão me dizer depois no final. Essa é a primeira praga. Se tiver alguma pergunta, vocês fazem no final, a respeito da água em sangue. Segunda praga foi a praga das rãs. Essa praga tinha um objetivo, como as demais, punir os egípcios e a Faraó. Por quê? Lembra do ponto 1? O ponto 1 era justamente medida contra medida. Aos egípcios, de forma geral, foi uma contramedida por não permitirem o descanso merecido aos hebreus. Lembra que Deus falou que o 7º dia era sagrado e que eles tinham que descansar um dia por semana. Então, não permitiram descanso aos hebreus. Então, por causa disso, Deus mandou os rãs. E com tanta rã gritando, pulando em todos os lugares, na panela da sopa, em todo canto, de dia e de noite. A Bíblia não cita duração. Então, não foi pouco tempo, tá, gente? Não foi pouco tempo. Até porque, segundo a mitologia, as rãs saíram das águas. Então, ao ponto de elas saírem das águas e invadir a cidade, então, demorou bastante para que se inundasse todo o Egito de rãs. Então, não foi uma praga que foi repentina ou passageira. Demorou um certo tempo. A Bíblia não cita quanto tempo ela demorou.
A Bíblia não cita sua duração, representando o enfado sem término. Então, essa praga aí veio punir o enfado sem término aos hebreus. E o faraó, por ter matado crianças, tentando em vão parar a fertilidade dos hebreus. Então, a fertilidade veio para as rãs. Então, isso é um castigo. Oi? A chamada aqui tá encerrando. Eu vou mandar o novo link lá e a gente já continua dando parou. Pode ser ou não? Já tá encerrando? Oxente, foi rápido, não foi? Rapaz, eu nem Todo vi. mundo se liga aí que eu vou mandar novamente no grupo e a gente já volta Quando? aqui.